Se o poder que você está procurando já estivesse disponível, mas você nunca o ativou, herdeiros do reino, a paz do Senhor, nesta manhã dando continuidade à nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, com a lição de número 10, com o tema Espírito Santo, o Capacitador. Nesta manhã, nós estaremos fazendo a leitura em Atos, capítulo de número 2, do versículos 1 ao 4, que nos diz o texto: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Leitura da palavra do Senhor nosso Deus, aonde nós observamos aqui a descida do Espírito Santo, o cumprimento de uma profecia a qual Deus havia prometido através da pessoa do profeta Joel. Nós vimos ontem, capítulo 2, versículos número 28 e 29, promessa da descida do Espírito Santo, isso aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus. E hoje nós estamos vendo aqui Atos dos Apóstolos, aonde o próprio apóstolo Pedro, quando ele toma a palavra para explicar àqueles que achavam que eles estavam embriagados, 9 horas da manhã, Pedro diz então que ali fora exatamente o cumprimento desta palavra ou desta profecia proferida pelo profeta Joel. Então, nós observamos que aqui começa o cumprimento do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então, o Espírito Santo ele desceu com o quê? Com poder e línguas no Pentecostes, né? O nosso pastor comentarista, ele diz: ali no Pentecostes a igreja revela como corpo de Cristo. Ali foi inaugurada então e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Quais sinais? Falando em línguas diferentes, né? Cheios do poder do Espírito Santo. É exatamente aqui quando começa o preenchimento, o revestimento do poder, conforme Jesus dissera aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles ficassem unidos até que do alto fossem revestidos do poder. Aqui se cumpre então a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então eu quero dizer a você nesta manhã que você não nasceu para viver fraco, você não nasceu para viver vazio, mas você nasceu para viver cheio do Espírito Santo. E nós encontramos exatamente aqui nesta leitura em que fizemos, no Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. E isso aconteceu, como que aconteceu quando eles estavam reunidos? Foi de repente que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa. E o que foi ouvido ali? Línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o que nós devemos prestar atenção aqui nesta expressão da palavra de Deus é que não foi gradativamente. O derramamento do Espírito Santo foi de repente, foi rápido, né? Obviamente que eles estavam aguardando, eles estavam esperando, mas foi de repente. De repente, houve o derramamento, não foi gradual, foi repetindo, foi rapidamente, né? O nosso cérebro, ele reage ao som, ele reage ao fogo, ao movimento. Deus usou exatamente isso, vento. Vento representa movimento, o fogo representa poder e a voz, a autoridade. Então veja que esses três
fenômenos aconteceram ali no dia de Pentecoste. Veio o vento representando o movimento, o Espírito Santo estava se movimentando no meio deles. O fogo representa poder, e veja um fogo para quando incendeia alguma floresta, como que é difícil para os bombeiros apagar o fogo. O fogo representa poder. O Espírito Santo então desceu com fogo e poder sobre a vida dos nossos irmãos, né? E as vozes que ouviam, autoridade, quando aqueles visitantes em Jerusalém ali estavam, que ouviram eles falar nas línguas deles, perguntaram: o que que é isso? O que que está acontecendo? Eles estão falando nas nossas línguas, nós estamos entendendo, eles falam no nosso idioma, né? Então veja que Deus dando autoridade aos seus filhos ali. O Pentecostes não foi emoção, foi uma ativação. Estes, os discípulos, obedecendo a ordenança de Jesus, eles estavam com medo. Antes eles estavam com medo, mas depois do derramamento eles estavam prontos para conquistar. É só nós observarmos na vida do apóstolo Pedro, o Pedro antes do revestimento e o Pedro depois. Agora eles estavam prontos a conquistar o que viesse, não é? Não havia mais medo. O Espírito Santo, exatamente, ele faz isso na vida de cada um que seja cheio. Seja ele líder, seja ele liderado, mas uma vez que está cheio, o Espírito Santo ele transforma sobreviventes em líderes, ele transforma inseguros em ousados e transforma fechados em enviados. Estavam trancafiados ali em quatro paredes, mas quando é revestido, cheio do poder do alto, Deus então os envia, eles são enviados para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Se o céu já liberou poder, por que você ainda vive como se estivesse vazio? Nós somos cheios de poder do alto, porque nos sentimos como vazios. E Deus está nos enviando a realizar a sua obra. Então, só nos resta entender o envio, o chamado de Deus e para realizarmos a sua obra, cumprir o chamado e obedecer ao Senhor nosso Deus. Agora, nós não precisamos mais de motivação. Você não precisa ser motivado, eu não preciso ser motivado. O que nós precisamos, então, é de enchimento, sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios, exatamente. Então, olha, se você quer viver ativado e cheio, comenta: eu recebo. É simplesmente assim, só se colocar na posição de dizer: eu recebo o enchimento do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, quer que pessoas sejam cheios também, envie esta mensagem, envie esse vídeo para pessoas, para que ele possa também se condicionar e buscar o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo para que seja cheio. Envie esse vídeo para alguém que precisa ser despertado hoje, assim como Deus nos despertou, né? Que sejamos cheios do Espírito Santo, que estejamos reunidos e aguardando o preenchimento do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue falando conosco de uma forma que nós entendamos o que Deus quer para as nossas vidas. Eu quero orar com você e por você, mas antes eu te peço, compartilhe este vídeo com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir esta palavra nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo Senhor ter nos enviado o Espírito Santo, pelo Senhor ter nos enchido do teu Santo Espírito. Eu quero agradecer pelo Senhor ter nos amado tanto, ter nos escolhido, ter nos dado uma orientação e ter nos colocado na posição para recebermos o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do alto. Portanto, Jesus, os teus filhos que não são batizados, batiza com o seu Espírito Santo, enche do teu poder, para que possamos juntos realizar a tua obra. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, e isto eu te faço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.